essa fala do apóstolo Pedro, que tem gente que torce a Escritura, dá para a gente base para afirmar que, então, que existe uma interpretação correta das Escrituras. A gente sempre está em busca disso, né? De tentar entender o que o autor quis dizer para a gente. Esse é o nosso grande objetivo, né? Nós não somos adeptos daquela ideia de que... Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, é muito bom recebê-lo para mais uma Escola Bíblica Especial. Estamos chegando ao final do mês de fevereiro e estamos conversando sobre verdades importantes da fé cristã, a defesa da verdade em tempos de confusão. Como é difícil perseverarmos nos nossos objetivos. Já estamos chegando no final do segundo mês do ano. O feriadão, que todo mundo fala que a vida no nosso país começa depois do feriado do carnaval, já passou. E aí é a hora em que os compromissos de perseverança, os objetivos para o ano, a gente vai desistindo deles, deixando eles para trás. Talvez porque não pratiquemos aquilo que decidimos no regime, não pratiquemos aquilo que decidimos nos exercícios e atividades físicas, na vida devocional, na leitura das Escrituras, e aquilo que era uma decisão para perseverar durante todo o ano, vai ficando ali no final de fevereiro, no meio de março, até abril, as decisões vão sendo deixadas de lado. É sobre isso que vamos conversar da perspectiva bíblica, a ideia de perseverar na fé. E a gente conversa disso daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e é muito bom recebê-lo aqui mais uma vez nessa Escola Bíblica Especial. E fica aqui o nosso convite de sempre, compartilhe esse link com seus amigos nas redes sociais, nos aplicativos, nos WhatsApps, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, das pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da TV Viva Promessa, e em especial ao conteúdo aqui edificante da Escola Bíblica Especial. Estamos chegando na lição de número 8 desta série de estudos com o tema A Perseverança na Fé. E para conversar sobre esse assunto, está com a gente aqui hoje o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, muito bom recebê-lo, seja mais uma vez sempre bem-vindo aqui na Escola Bíblica Especial. Amém, pastor Júnior, graça e paz a todos aqueles que nos acompanham em mais uma Escola Bíblica Especial. A gente tem um estudo hoje edificante, embasado na palavra, esse é o nosso desejo mais uma vez. A gente vai falar sobre esperar, ou melhor, sobre perseverar enquanto espera. Abrir esse momento aqui desse estudo falando sobre uma realidade muito presente na vida do ser humano, né? As estatísticas dizem que 80% das pessoas não levam adiante as suas decisões de início de ano, e a gente está chegando ao final do segundo mês. De repente é um bom momento para falar sobre perseverar, né? Nós temos uma tendência de, na espera, não perseverar, né? A gente desiste de perseverar nos nossos objetivos por vários motivos. E essa lição, de alguma forma, vai tocar nesse assunto, né? Com certeza. É possível que tenha muita gente nos ouvindo agora que já desistiu de algumas dessas metas do início de ano, né? É possível que tenha muita gente que, por exemplo, que fez meta de ler a Bíblia toda em 2024 e que, a essa altura de fevereiro, já deixou de cumprir, já parou, já estacionou, né? Então, realmente falar sobre perseverança é um grande desafio, é muito bom porque é um desafio que a gente tem, né? De perseverar na fé, de perseverar na caminhada enquanto a gente aguarda o retorno do Senhor Jesus Cristo. Perseverança é uma marca que sempre deverá nos acompanhar durante nossa jornada. Nas duas últimas lições,
nós temos falado sobre a vinda do Senhor e o dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor. Nessas duas lições, com os nossos convidados aqui, nós destacávamos que vivemos uma geração que pouco olha para esse futuro, né? Na verdade, em alguns momentos até fazendo uma meia-culpa, né? Nós, pastores, de alguma forma, não é um assunto muito frequente. E a gente tem se dedicado muito, em muitos aspectos, a uma pregação, inclusive muito necessária, da missão, da ideia de uma igreja que aqui o reino de Deus está e nós somos esses representantes do reino de Deus, mas de alguma forma a ideia da volta do Senhor ela foi se perdendo. Então eu penso que junto com essas duas últimas lições, e agora chegando nessa, porque o texto base é assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, e justamente está apontando para o que Pedro acabou de dizer e as duas últimas lições que fizemos, né? A volta de Jesus e o dia do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre toda a criação. Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pastor Eliilton, essa tensão entre viver olhando para frente e ao mesmo tempo não perder esse referencial da importância de viver o aqui, né? Viver o agora. Essa pregação, só olhar para frente, talvez traz algum tipo de alienação do presente. Só olhar para o presente talvez traga uma anestesia para não se preocupar com tudo que virá, né? É muito difícil se manter pregador nessa tensão, né? Com certeza é difícil mesmo. Uma imagem que me veio à mente, uma cena que me veio à mente enquanto você falava, foi de quando Jesus voltou para o céu. Ali aquela cena da ascensão de Jesus no início de Atos. Não sei se você lembra, mas por alguns momentos os discípulos ficaram meio que contemplando a cena, né? Muito bonito e tal. Jesus sendo ascenso aos céus, até que eles foram exortados, né? Gente, ele vai voltar da mesma maneira que ele foi. Sim. Agora é a hora da missão. Isso. Né? Jesus havia acabado de dizer para eles que eles receberiam poder para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, até ele voltar, a gente realmente vai precisar se envolver na missão. O que não significa que nós nunca vamos falar sobre o futuro, sobre a volta de Jesus, porque essa é a nossa grande esperança, né? Talvez realmente esse seja um erro dos pregadores, dos próprios cristãos em geral, né? Aqueles que estão nos assistindo aqui podem responder aí pessoalmente, né? Qual foi a última vez que a gente sentou numa roda de amigos para conversar sobre a volta de Cristo, para conversar sobre a nossa pátria que está nos céus? É fato que a gente conversa pouco sobre isso. A gente conversa muito mais sobre os dilemas aqui desse tempo, os desafios que a gente tem aqui nesse tempo, e às vezes fala pouco do futuro. Mas realmente essa tensão, a gente vai precisar conviver sempre com essa tensão. Muito bem. Na pergunta de número 1, para entrarmos aqui propriamente dito no estudo da lição, ela vai se focar exatamente nesse verso que a gente leu há pouco, né? O verso base do estudo, né? Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. É uma espera ativa, né? Não é uma espera passiva. E aí, com base nesse item 1 e na primeira advertência de Pedro, nesse verso 14, explique a frase: a mesma graça que salva é a que frutifica boas obras através dos crentes. Ok. Bom, esse texto de 2 Pedro 3,14, ele indica exatamente o que essa frase traz aqui para a gente, né? Que a graça que salva é a graça que frutifica para as boas obras. Então, enquanto nós esperamos o retorno do Senhor Jesus em paz, né? O texto fala que empenhem-se para serem encontrados em paz.
a lição comenta que essa paz aqui é aquela paz que a gente recebe quando a gente é salvo por Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, quando o relacionamento entre nós e Deus, que havia sido rompido por conta do pecado, ele é reatado, a gente se conecta novamente com Deus por meio da conversão. Então, nós fomos salvos e recebemos essa paz, temos amizade com Deus. Isso aconteceu por graça, né? Por pura graça e misericórdia. Só que essa graça que nos alcançou e nos deu essa paz, nos conectou novamente com o Criador, não é uma graça que nos leva para a ociosidade, enquanto a gente aguarda a volta do Senhor Jesus. O texto fala para a gente se empenhar, para a gente ser diligente e para ser encontrado imaculado e inculpável. Parece até ser bem difícil isso aqui, né? Porque, como assim, ser encontrado imaculado e inculpável, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de culpa, né? Mas espera aí, a gente tem culpa, a gente continua cometendo pecado. Só ser encontrado em paz já traz alguma dificuldade. Imagina sim. Inculpável e imaculado. Inculpável e imaculado, porque nós ainda não fomos glorificados por Jesus, então sim. Nós ainda cometemos pecado, nós ainda cometemos erro, mas na verdade, assim, o que o texto tenta trazer para a gente, o desafio que Pedro tenta trazer para a gente é que nós devemos estar constantemente preocupados em viver a santificação. Uhum. Essa deve ser a nossa meta. Uhum. É óbvio que nós sabemos, como crentes em Cristo, que nós vamos errar, que nós Sim. vamos pecar, mas esse não é o objetivo da nossa vida. Nós não fazemos isso de maneira deliberada, programada. A gente erra porque nós não fomos glorificados, mas a nossa meta é não errar. A gente vive com o objetivo de frutificar, de servir a Deus, de viver em santidade, em todos os ambientes, em tudo o que a gente faz. E esse é o desafio que esse texto traz para a gente. Enquanto esperamos, vivamos em santificação, porque a graça que nos alcançou, não nos alcançou para que a gente vivesse de qualquer jeito, para que a gente se afundasse em pecado. É uma graça que nos alcançou para a santificação, para que a gente faça a vontade de Deus. Você está falando, e eu estou lembrando também das lições anteriores, a gente comentava aqui, é bom relembrar você que está estudando com a gente hoje, aquela ideia, né, de Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Parece que, num primeiro momento a gente olha, salário, de alguma forma, aponta para merecimento, né? O salário do pecado é a morte. Então, o pecador que não confessa, o pecador que não se rende ao Senhor Jesus, ele recebe o que merece pelas suas obras. O dom da vida eterna é dom gratuito e merecido da misericórdia e da graça de Deus, né? E como presente, e aí talvez é um erro muito presente na história das Escrituras, no povo de Israel, e que Jesus, eu acho, que trabalha em Mateus 5,16, por exemplo, inclusive para apontar isso, né? Essa ideia de uma graça que frutifica, é um presente, né? Mas não é um presente que a gente guarda para si mesmo, né? Esconde no quarto, só a gente olha para aquele tesouro e a gente se fecha com aquele presente. Muitos cristãos, por vezes, penso eu, infelizmente, tratam a salvação como essa coisa que a gente guarda e esconde do mundo inteiro, enquanto o convite é justamente compartilhar esse presente para que mais pessoas tenham acesso a ele. Então, nesse sentido, a graça, ela nos impulsiona a servir, a frutificar, a levar o Evangelho à frente para que mais pessoas encontrem a salvação. Exatamente, para que mais pessoas vejam as nossas boas obras e também glorifiquem a Deus e encontrem esse presente. Faz muito sentido essa fala final de Pedro, esse desafio de Pedro aqui à santidade, quando a gente lembra uma das razões que deu causa a essa carta, que são aqueles falsos mestres, que já passamos por lições aqui sobre eles também, aqueles falsos mestres que se infiltraram no meio da igreja e estão incentivando os cristãos à imoralidade, porque eles são
eles foram influenciados pela filosofia grega, acham que o corpo é a matéria má, então o que você faz com o corpo não importa. Então eles estão usando as festas dos cristãos, as festas do amor, para incentivar a bebedeira, glutonaria, imoralidade sexual, porque o que você faz com o seu corpo, Deus não está nem aí. Então a pregação deles é uma pregação que acaba incentivando as pessoas para o pecado. Como que se a graça de Deus, Judas vai deixar isso mais claro depois na carta dele, porque ele vai lidar com esses mesmos falsos mestres, como se a graça de Deus fosse uma licença para a gente pecar e viver de qualquer jeito. Isso. Então essa última exortação de Pedro vai no caminho oposto. Enquanto espera, empenhe-se para viver em paz, né, com Deus, porque o relacionamento foi reatado, se esforce para ser encontrado imaculado e inculpável, né, vivendo em santificação. Muito bem. Agora, a segunda questão, ela vai apontar para essa ideia, vai focar nessa ideia, né? Há uma necessidade dessa diligência e há um apontamento também para essa ideia de ser inculpável, de ser imaculado, de um compromisso com a verdade das Escrituras, né? Então, por isso, penso que é nessa direção que essa pergunta de número 2 vai. O que significa dizer que o cristão deve aceitar a palavra de Deus como única regra de fé e prática, a partir desses textos aqui de Pedro, capítulo 3, 16 e 17, e também 2 Timóteo 3, 16. Ok. Eu vou ler o texto aqui, de 2 Pedro 3, 15 e 16. Então, nesse trecho aqui, Pedro diz o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Ele está simplesmente reforçando o que foi dito, se não estou enganado, na lição passada ou na anterior, porque as duas últimas trataram sobre salvação. Exatamente. Então, tem um trecho que Pedro diz, Deus não está demorando. Isso. Mas ele quer que mais gente seja salva. Exatamente. A paciência de Deus tem esse objetivo. Então ele está reforçando isso aqui, ó. Tenha em mente isso, a paciência do nosso Deus significa salvação. Ele está demorando, né, ele não veio ainda, e isso vai possibilitar que mais pessoas sejam salvas. Como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então essa mesma verdade também pode ser encontrada nas cartas de Paulo, né? Principalmente quando ele escreveu para Timóteo, que Deus deseja que os seres humanos sejam salvos, né, para orar pelas autoridades, sabe, porque ele deseja que todos sejam salvos. Enfim, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, ele está exortando os cristãos a permanecerem firmes. Ele evoca aqui agora uma verdade da palavra que ele defendeu e que também pode ser encontrada nas cartas do apóstolo Paulo. Então daí vem essa ideia da lição bíblica, né? Enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, e devemos fazer isso em santificação, nós precisamos ter como norte e regra da nossa vida aquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que diz a Escritura Sagrada. Então Pedro, ele apresentou uma verdade e ele buscou base para essa verdade nas cartas do apóstolo Paulo, que inclusive nesse texto ele chama de Escritura. Então ele confere para as cartas de Paulo o mesmo peso das Escrituras do Antigo Testamento, que ele também já citou nessa carta dele, que os profetas falaram. Então, o que os profetas falaram lá é Escritura, e o que Paulo falou é Escritura, então é tudo Escritura, tudo palavra de Deus, né? Interessante que ele fala que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, né? Ele também não fica atrás, né? Ele também escreveu... É verdade. Tem uns versos aqui de Pedro. Ele também escreveu algumas coisas que não foram muito fáceis de entender, mas ele diz isso, e aí tem gente que torce. Então, veja, mesmo existindo a possibilidade de alguém não entender direito o que Paulo escreveu, e de repente até torcer o que ele escreveu por não entender direito, isso não faz o que Paulo escreveu menos Escritura. Continua sendo Escritura, continua tendo
valor, continua tendo autoridade, ele continua a se basear nisso, e aí fica esse princípio para a gente. Enquanto a gente aguarda o retorno do Senhor Jesus, a gente precisa aceitar a palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. Muito bem. Eu queria aproveitar esse momento, Eliilton, para a gente, inclusive, ajudar quem nos assiste, porque aqui há uma fala bem interessante de Pedro, né? O que Paulo escreve é a Escritura, em comparação, inclusive, com o Antigo Testamento. Então, a gente está diante da palavra de Deus, inspirada, que é própria, né? Ela é feita para exortar, para ensinar, para corrigir. Mas ele traz uma informação interessante. Pessoas torcem, isto é possível interpretar equivocadamente as Escrituras. Há que se ter humildade na interpretação das Escrituras, há que se ter compromisso com a palavra de Deus, e é um compromisso humilde mesmo, de se submeter à palavra, comparar os textos. A Igreja da Promessa, ao longo dos anos, tem feito esse esforço, né? Nós somos uma igreja que valoriza bastante o estudo da palavra de Deus, e nós temos entendido também que a interpretação das Escrituras não nos confere um sentido de únicos e especiais, exclusivos, mas nós temos também, e é nesse aspecto, não é sob esse ponto de vista, mas é no ponto de vista de trazer paz ao coração de quem nos assiste, quem por um acaso está interessado em conhecer mais da confissão de fé promessista, que há profundo equilíbrio, há profunda dedicação de quem estuda no sentido de buscar, interpretar com humildade, com respeito aos princípios, né, de exegese, da forma de se aproximar do texto, da compreensão das Escrituras, de uma forma que tente, ao máximo, oferecer para quem estuda a partir das nossas lições bíblicas e da nossa doutrina, uma interpretação que se aproxime daquilo que os autores intencionaram deixar e que a revelação nos traz. Eu acho que essa pergunta nos dá uma oportunidade aqui de gastar uns 3 minutinhos com essa ideia, né? Nós fazemos parte de uma grande corrente teológica de 2000 anos que interpreta as Escrituras, e a gente faz isso com respeito às Escrituras e com seriedade. É isso aí. Essa fala do apóstolo Pedro, que tem gente que torce a Escritura, dá para a gente base para afirmar que, então, que existe uma interpretação correta das Escrituras. A gente sempre está em busca disso, né? De tentar entender o que o autor quis dizer para a gente. Esse é o nosso grande objetivo, né? Nós não somos adeptos daquela ideia de que cada texto tem tantos significados quantos leitores ele tem. Então, a pessoa X leu, para ela significou aquilo. O Y leu, para ele significou aquilo. O outro leu, para ele significou aquilo. Como se o texto tivesse esse tanto de significados, né? Não, o texto significa o que o autor original quis que ele significasse. Então, às vezes é difícil chegar ao que o autor quis dizer e entender. É lógico, é muito difícil. Nós estamos separados há muitos anos do autor original. Mas essa é a nossa meta. A gente tenta entender o que ele quis dizer. Porque dizer algo diferente disso é torcer a Escritura Sagrada. E dependendo do assunto que a pessoa está torcendo, Pedro vai dizer que eles estão torcendo para a própria destruição deles. Então veja o quanto que é sério também torcer as Escrituras Sagradas. Por que Pedro está dizendo isso? Nesse caso aqui, é porque nós estamos falando aqui da doutrina da salvação. Isso. Então nós estamos falando de algo que está no cerne aqui, no essencial da fé cristã. Então, torcer isso aqui, errar a interpretação desses temas aqui, pode ser muito prejudicial para a fé. Sim. Muito bem, vamos seguir em frente aqui, na pergunta de número 3. Discorra sobre as duas exortações encontradas em 2 Pedro 3,17. E aí vem a pergunta: de onde vem a firmeza
do cristão. 2 Pedro 3,17, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Fale aí, por favor, sobre essas duas exortações e também a fonte da firmeza do cristão. Ok. Então veja, Pedro primeiro apresenta a base onde deve estar firmada a nossa fé, nosso procedimento, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus. A gente vai viver em santidade, confiando na palavra, naquilo que a Escritura Sagrada diz, e aí na sequência ele faz esse desafio para que a gente rejeite a mentira. Rejeite a mentira. E ele faz essas duas exortações. A primeira delas relacionadas a rejeitar influências externas dos falsos mestres. Você já leu o texto aí, esse texto está novamente fazendo uma referência aos falsos mestres, que foram tão apresentados nessa lição. Principalmente ali as lições tiveram como base o capítulo 2 de 2 Pedro, que escancarou mesmo quem são os falsos mestres, qual a maneira desses camaradas agirem, né? Então, ficou bem claro para a gente o caráter duvidoso deles e a mensagem mentirosa que eles pregam. Então, Pedro exorta os cristãos a tomarem cuidado com isso. Não sejam arrastados por esses insubordinados, né? Por aquilo que eles estão pregando. Eles são as pessoas que estão torcendo as Escrituras, né, para sua própria condenação. E Pedro vai falar aqui também para que eles tenham cuidado, e aí a palavra que ele usa quando ele vai exortar os cristãos a se guardarem para não ser levado pelo erro desses que não têm princípios morais, desses insubordinados, dos falsos mestres, a palavra que é usada aqui, a palavra traduzida por cuidado, ela é uma palavrinha grega que significa estejam constantemente guardando a si mesmos, né? Então, parece que é uma exortação aqui de guardar o coração, né? Ele está pensando nos falsos mestres, que é a influência externa. Então, cuidado para que eles, com o discurso deles, não capturem a mente e o coração de vocês, né? Então, esse é o sentido aqui do guardar-se deles, né? Guardar-se da influência externa deles e guardar-se de eles não conseguir capturar o coração da gente. É para se manter, nesse sentido, então, firme, né? Se manter firme. E aí aparece de novo aqui uma outra palavrinha grega, que a palavra traduzida por firmeza, que representa uma posição estável, cercada por sólidas escoras. Então, como se nossa vida estivesse cercada por sólidas escoras. E que escoras sólidas são essas, né? Que são capazes de nos deixar de pé, para que o nosso coração não seja capturado, para que a gente não caia na conversa dos falsos mestres. Essa firmeza vem da nossa fé e do nosso conhecimento da própria Escritura, da própria palavra de Deus, né? Então, a fé em Cristo Jesus e as Escrituras formam essas escoras sólidas para que a gente não caia, para que a gente não seja presa fácil dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Então é bem legal também essa exortação de Pedro, enquanto a gente espera se manter firme nesse sentido, né? Sim, é interessante porque agora nós estamos chegando na quarta questão daqui a pouco e chegando no último verso, né, da carta de Pedro. E se a gente fizer um cenário que ele construiu ao longo dessa segunda carta, aliás, no capítulo 3, esse último capítulo, ele começa, olha, essa é a segunda carta que eu escrevo a vocês, e eu tenho escrito para vocês lembrarem das coisas que eu tenho dito, que ele aprende com o Senhor, e aí ele vai apontar assim, vamos recordar, virão falsos mestres, esses falsos mestres tentarão desviar vocês da esperança da segunda vinda. Esse é o foco do capítulo 3, né? Vão dizer, não veio, não está vindo, o que aconteceu com a promessa? Essa é a cena. E aí ele vai levando a ideia dessa necessidade de se manter firme diante dessa
dessa situação complicada e difícil, ou melhor, dessa situação que causa uma aparente demora. Ele vai defender que essa demora é baseada na paciência do Senhor, que quer salvar a muitos, e aí aponta para a gente, na missão, a gente precisa reconhecer essa misericórdia de Deus e como Paulo diz, como Judas diz, se puder tirar alguém do fogo, vamos tirar, para salvar, mas isso causa... Se é pedido, pastor Lilton, perseverança, é porque é provável que a gente cansa, que a gente tenha vários motivos para desistir. Cansaço, ouvir, não conseguir guardar o coração, né? E aí a gente chega aqui na última pergunta. O que significa, você usou essa expressão, né? E agora com esse cenário em mente, o que significa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, né? Porque esse texto, ele aponta para essa ideia, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há duas palavrinhas aqui, né? Crescer na graça e crescer no conhecimento. Como é que isso pode ajudar a gente a perseverar na fé? Essa é a última exortação de Pedro na carta, né? O último versículo. É muito legal mesmo esse cenário que você descreveu, essa cena que Pedro vem construindo, né? E aí chega aqui para dar o último dos recados dele. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro desejando que todos os cristãos, que a pessoa de Cristo se torne cada vez maior, que a pessoa de Cristo se torne cada vez mais gigante no coração, na mente e na vida dos cristãos, né? Porque quanto mais nós conhecermos sobre Jesus, quanto mais nós dependermos da graça de Jesus e conhecermos sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, mais nós vamos perseverar, mais nós vamos querer viver para a glória dele. A motivação da nossa caminhada, a motivação, né, da nossa vida cristã, a motivação de a gente fazer o que a gente faz é o Senhor Jesus, é a graça de Jesus, é o que a gente conhece e sabe a respeito de Jesus, nós vamos ter muito mais paixão e energia para fazer aquilo que a gente faz, né? Você não vai fazer isso como obrigação, enfim. Então Pedro traz nas suas considerações finais esse desafio: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Eu penso que a gente pode dizer que aponta para quando ele usa a expressão graça e conhecimento de Jesus, acho que foi bem interessante esse olhar, né? Que Jesus se agigante cada vez mais para a gente, né? Implica muito mais do que um conhecimento teórico, né? É relacional, né? Sim. A própria ideia de conhecimento na cultura hebraica, principalmente, né? Da qual Pedro é originário, né? Conhecer tem um aspecto relacional, né? E não somente racional, né? Tem andar junto, né? Aprender com. É um processo de discipulado e não de 1 mais 1 igual a 2 somente. É viver, né? Então, eu penso que isso talvez nos tira da letra morta, que é um desafio quando a gente defende tanto a interpretação das Escrituras, né? Quando a gente defende tanto o valor das Escrituras como palavra de Deus. Ela é absolutamente palavra de Deus, mas ela pode ser mal interpretada. E talvez ela seja mal interpretada porque Jesus não é, por vezes, a referência principal da interpretação, do olhar para o texto, né? Então, isso implica uma vida, né? Uma vida que se relaciona com o Criador, e não somente saber coisas. É mais do que saber coisas. É viver, né? É viver, né? É viver ao lado de Jesus, desse Jesus que se agigantou diante de nós. Nós não sabemos apenas fatos sobre ele, nós vivemos com ele, nós caminhamos ao lado dele. É bem legal mesmo essa fala de Pedro, né? Crescer na graça
e no conhecimento de Jesus, né? Porque conhecimento sem graça é terrível, né? Uhum. E ainda mais se o conhecimento estiver restrito mesmo a questões puramente da letra, Isso. né, do que está escrito. Então, Gera orgulho, né? Gera orgulho, gera arrogância, soberba, né? Enfim, alguém que só está fixado ali na letra e esquece da graça. O contrário também, né? Só a graça Sem conhecimento. sem conhecimento, né? Então também pode levar para um lado diferente. Talvez esse era o problema que os cristãos que receberam essa carta de Pedro estavam enfrentando, né? Que é a graça sem conhecimento, né? Então a graça estava sendo usada como uma desculpa para viver de qualquer jeito. Então ele termina dizendo: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, né? E o coração de vocês, que a vida de vocês, que na vida de vocês, né, Cristo é gigante cada vez mais, a graça e o conhecimento dele. E aí sim vocês vão viver para a glória dele, agora e para sempre, né? Vão viver para glorificá-lo. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final desse estudo, queria te agradecer pela participação. E aí, no tema aqui, com os olhos na vida, a lição nos apresenta duas exortações. Diante da vinda de Cristo, perseveremos na proclamação. E diante da vinda de Cristo, perseveremos na adoração. As duas ideias presentes, né, da perseverança, enquanto espera, trabalhe, enquanto espera e proclame, enquanto espere e adore e se relacione tanto com esse Deus que a graça e o conhecimento dele cresça cada vez mais no nosso coração para que a ele seja a glória. Queria que você, por favor, pastor, fizesse os comentários finais sobre essas exortações para aqueles que nos assistem e ao final ore, por favor, para encerrarmos esse estudo. Ok. Então, de novo, nós temos uma aplicação ligada aqui à questão da proclamação, por conta da afirmação que Pedro fez. A paciência do nosso Senhor é visando salvação, significa salvação. Então, Deus quer que enquanto a gente espera em santidade, crendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, né, mantendo firme essas escoras, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, que a gente compartilhe isso com outras pessoas, que a gente proclame o seu evangelho. Então, enquanto esperemos, façamos isso, proclamemos e vivamos para a glória do nome dele, que é o outro grande desafio desse trecho aqui. É o desafio de a gente ter a santificação como meta da nossa vida. Uma vez que nós fomos salvos pela graça de Deus, uma vez que a graça entrou na nossa vida, nos alcançou, nos arrancou do pecado, que essa graça nos impulsione a viver para a glória de Deus, né? Que a gente compreenda cada vez mais essa graça, e que quanto mais a gente compreenda essa graça, mais Cristo seja gigante, mais a gente viva ao lado dele e para a glória dele. Eu acho que esses são os desafios desse trecho final aqui, que o Senhor nos ajude a vivermos esses desafios, né? Vamos orar então, em nome de Cristo. Senhor, nós glorificamos o teu nome por essa oportunidade que tivemos hoje de conversarmos sobre o trecho final da segunda carta do apóstolo Pedro. O apóstolo já estava velho quando escreveu essa carta, ele já estava perto da sua morte. Aliás, ele diz que ele sabia que ele tinha pouco tempo, que ele em breve deixaria esse tabernáculo, mas ainda assim o Senhor usou para escrever essa carta e para deixar esses ensinamentos tão preciosos para o seu povo. E oramos agora a Ti, meu Deus, para que o Senhor nos ajude. Enquanto nós esperamos a segunda vinda, enquanto o dia do juízo não vem, que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade, a abraçarmos e crermos na Tua palavra como regra de fé e prática para a gente, a rejeitarmos a mentira, o falso ensino, e cuidarmos do nosso coração, da nossa mente, e cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o nosso pedido e oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Leilton. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse estudo para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem tão importante, tão edificante, tão motivadora
para a nossa vida. Nós agradecemos a você. Semana que vem nós continuaremos o estudo dessa lição. Terminamos hoje o estudo da segunda carta de Pedro e as próximas lições nós trataremos de um outro defensor da verdade, a carta de Judas. E a gente espera você para estarmos juntos nesses estudos finais desta série de lições. Até lá e que Deus te abençoe.